E, na verdade, aqui não tem nada aberto. No iPad não tem nada aberto. Então, vamos lá. Vou feia mesmo. Ok, vou começar também o QuickTime. Uma coisa, você fala inglês ou não? Se não, tudo bem. Meu inglês é muito macarrônico. É lamentável. Eu sou fluente em francês, mas em inglês eu até falo, mas eu não sei se os seus ouvintes vão gostar. Não, tudo bem. Vamos fazer português, sem problema. Só queria perguntar. Eu acho que tanto a Wani como a doutora Carla também não falam inglês, eu acho que mas uniformiza. Fala espanhol também. Então não vai ser um problema. E fala portunhol. Ótimo, então, me conta um pouco da ONG, para dar um contexto de tudo. Tá. O Milhas pela Vida das Mulheres existe, de fato, desde setembro de 2019. A gente acaba de formalizar em dezembro, se tornou uma organização sem fins lucrativos, né? Formalizada, mas a gente já vem atuando desde setembro de 2019 e a concepção dela meio que foi gestada a partir de 2017, quando uma mulher brasileira pediu autorização para a Suprema Corte Brasileira para fazer um aborto seguro legal, teve esse pedido negado e foi para a Colômbia, digamos, foi publicamente, né? Foi o primeiro aborto brasileiro feito fora do armário, ao vivo e a cores, publicamente, digamos assim. Aquilo me mobilizou demais e eu falava muito disso nas redes, mas não tinha quase que nenhuma repercussão. Em 2019, eu volto a falar nesse assunto e a repercussão foi instantânea e muito grande. Se a gente pensar entre 2017 e 2019, o que aconteceu no Brasil foi o atual governo. E isso, para mim, foi um declique, foi vamos nessa. E as mudanças na Argentina vai mudar muito para sua ONG, não? Porque vai querer muitas milhas. Não? Eu acho que o aborto no Brasil existe há séculos, talvez, né? Começou lá atrás com as escravas negras que se recusavam a oferecer suas filhas para os seus senhores, né, enquanto mão de obra escrava, e que faziam abortos. Mas isso ele sempre existiu enquanto uma possibilidade clandestina, enquanto uma possibilidade de garantia de autonomia, mas de risco de vida, né? Eu acho que, de alguma maneira, puxo a corda, né? Eu sou sem modéstia para dizer, o Milhas está oferecendo ou inventando um item nesse cardápio do aborto no Brasil, que sempre existiu, que é o item do aborto seguro, do aborto legal, do aborto feito em condições morais, digamos assim, para a mulher brasileira, de dignidade, de sair da vergonha, do medo, da culpa, do risco, de fato, né, para a liberdade, para a vida, para a saúde. Então, e a Argentina se tornar o porto seguro para isso tem um enorme significado, porque a Argentina está logo ali. A Argentina é o irmão do Brasil com o qual sempre tem uma concorrência, uma disputa, né? uma relação muito de proximidade cultural, de fraternidade, e agora a gente está inaugurando a relação de sororidade. Sempre foi fraterna e agora vai ser de irmãs também. Então, se eu tenho milhas, como posso doar? Como funciona aí? Como... Bom, nós somos uma startup, né? Tudo funciona digitalmente. Então, a gente tem um site, nesse site existem duas portas. Quero ajuda, preciso de ajuda, quero ajudar. Se você precisa de ajuda, você clica ali
E aí vão ser apresentadas as condições de aborto seguro legais, se você se enquadra nas situações brasileiras, se você se enquadra nas situações mexicanas, colombianas, argentinas. Se você quer ajudar, você vai clicar, entrar numa outra porta, e aí você vai ter acesso a PayPal, crowdfunding recorrente, mensal, crowdfunding esporádico, boutique online, campanhas de vendas de itens de moda, de itens de arte. A gente fez uma grande campanha de obras de 23 artistas brasileiras no final do ano. Aula de conversation, aulas de conversação em inglês contra doações, leituras de tarô contra doações, aulas de pintura. Existe toda uma ideia que é muito bacana de articulação entre a resistência de sociedade civil com aquela mulher que precisa dessa ajuda. Sim. Então, não se trata mais de movimento feminista puro e simples, mas de articulação de sociedade civil para ajudar as mulheres que precisam e, ao mesmo tempo, para opor-se ao estado de coisas. Sim. Em termos de direitos reprodutivos. É legal. Você acha, porque temos uma coisa, temos mudanças na Argentina, mas temos a pandemia também, que dificulta coisas. Então, para vocês, como vocês estão ajudando sem não pode viajar nesse momento? Sim, é uma loucura, é uma fonte de frustração imensa, porque a gente tem 15 meses de ação direta, né, de atividade, ação direta digital, desobediência civil dentro da lei, são umas contradições assim nas quais a gente atua, e a gente foi atingindo um nível de relevância que coloca a gente hoje como uma função social. A gente adquiriu uma função social. Se a gente deixasse de existir hoje, eu acho que existiria sei lá, alguma falta ia se sentir, né? E, ao mesmo tempo, que a gente vai atingindo uma relevância e que lá atrás a gente recebia 10, 30, 50 pedidos de ajuda por mês, hoje a gente está recebendo 12, 15 por dia. Uau! A gente já recebeu em 2021 mais de, eu não sei, a última vez que eu contei eram 350, 360 pedidos. Em 2021. Isso é por quê? Para entender um pouco mais. Porque a gente comunica, porque a gente comunica muito, e comunicar faz parte do que a gente faz para tirar o aborto do armário, não só ao nível institucional e político, mas emocional, psicológico, socialmente falando, tirar o aborto do armário do armário da sociedade brasileira, acabar com a hipocrisia e tal. Então, a gente comunica e a gente resulta. Mas você não diz, ou seja, não pode ser também por a pandemia, porque tem mais violência sexual na casa, coisa assim. Não sei se você bem pode dizer que é um fator. Bom, olha só, o universo do aborto inseguro no Brasil é de 1 milhão de mulheres por ano. Todos os índices dizem que a violência contra a mulher aumentou durante a pandemia, e quem sou eu para colocar isso em questão? Claro. Né? Mas o fato é que, entre o Milhas receber 50 pedidos por mês e atingir essa curva de possível de 1 milhão de abortos inseguros por ano, digamos assim, a gente tem muito que crescer, potencialmente, né, enquanto demanda social. A questão é como a gente chega nas mulheres, cada vez mais a gente chega, cada vez mais a gente recebe pedidos do Amapá, do Acre, de Rondônia, do Amazonas, do Piauí, do Maranhão. Então, assim, certamente que a violência contra a mulher aumentou durante a pandemia, mas, seja como for, a nossa curva é de 1 milhão de mulheres por ano. Então,
Por outro lado, e aí sim é uma questão muito forte para a gente, quando a gente se lançou, a gente existe com a ideia de proporcionar às mulheres que não têm direito ao aborto, de acessarem esse aborto de modo seguro e legal fora do Brasil. Elas não podem pagar, cannot afford, né? Não tem recursos para ir, e a gente vai garantir esses recursos para ela, ao mesmo tempo que a gente orienta aquela mulher que tem recursos, mas que não sabe como fazer, não tem orientação, não tem informação. Ora, com a pandemia, isso lá em 15 de março de 2020, essa possibilidade para a gente foi cortada, totalmente cortada. Com o México, porque não existiam voos, com a Colômbia, porque fecharam as fronteiras, e com a Argentina também, porque as fronteiras foram fechadas lá em março. E, ao se deparar com a questão, nós vamos partir para a clandestinidade, nós vamos partir para a distribuição clandestina de misoprostol, a gente optou por se manter na vertente, no conceito que a gente criou da legalidade, do sair do armário, do speak out, né, do falar abertamente sobre isso. E o que a gente descobriu em retorno foi que existe uma massa de mulheres desmesurada que não acessam o aborto legal no Brasil por falta de informação, por falta de encaminhamento, por falta de saber o que ela deve fazer, aonde ela deve ir, com quem ela deve falar. E isso não é, no estágio atual, pelo menos, né, com certeza, não é algo involuntário. Né? Existe voluntariamente a intenção de impedir a mulher de acessar a lei, ainda que isso signifique manter essa mulher no crime, na clandestinidade, na ilegalidade e no risco. Né? Ou seja, portarias do Ministério da Saúde são criadas para incitar ao crime, quase. É quase que um crime de incitação ao crime, porque ele afasta a mulher desse direito e dessa possibilidade legal. Ora, ao se deparar com essa situação, o Miles decidiu enfrentar isso, e os resultados, basicamente, são, no mês de março de 2020, a gente já tinha realizado 30 garantias de acesso ao aborto, né, digamos assim, sendo que eram 3 casos no Brasil. Mulheres que chegaram a gente com relatos de violência sexual e que a gente tinha encaminhado aos serviços. Hoje, a gente tem mais de 150 encaminhamentos dentro do Brasil e 70 levados para o estrangeiro. Ou seja, o que era uma relação de 30 para 3, hoje é uma relação de 50%, né? O dobro que a gente encaminha aqui no Brasil mesmo, dentro da lei, de forma segura, pela saúde pública brasileira, pelo SUS. Uau! E você, Jéssica me falou de que vão alugar caminhões ou algo assim para ir à fronteira, ou como, me conta um pouco disso. Caminhões não, né? Ônibus. Desculpa, ônibus. É o meu português. Mais cômodo. Ônibus de turismo. Sim, é uma ideia que a gente está acalentando, e o Milhas tem feito as coisas muito intuitivamente e muito na prática. Né? A nossa história é de ineditismos e de descobertas na prática. Mas eu fico muito feliz da gente... Feliz, desculpa. Quer dizer, assim, a circunstância lamentável da pandemia nos dá a possibilidade de produzir esse projeto com um pouco mais de ciência, né, e de tempo de maturação, que é o de produzir charters, ônibus charters, que vão levar mulheres de São Paulo até Buenos Aires, sendo que a gente se preocupa em que não seja uma coisa de sul-sudeste,
né? Então, a gente fará com que mulheres de outras regiões se acheminem, venham para São Paulo, para de lá participarem desses eventos, que serão mais de um ao longo de 2021, assim que a pandemia ceder, né? Assim que as fronteiras terrestres forem abertas. E a gente quer fazer desse momento um momento não de happening, mas de acontecimento, no sentido de educação, de comunicação, de reflexão, de maturação social. Então, há realmente a ideia de fazer disso, ainda que a gente não vá fazer isso publicamente para dar ocasião para maluco, a gente, com todas as proteções, né, as questões de segurança garantidas, a gente quer fazer disso um momento importante para a sociedade brasileira, para dar visibilidade para o assunto, para o tema, né? Você acha, quando as mulheres se ligam, você tem mais pânico? Estão muito preocupadas porque fecharam as opções, não, para elas? Como você lida com tudo isso? O que você diz para as mulheres que precisam? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, a frase que a gente ouve é: eu estou desesperada, estou querendo me matar. Né? Isso é uma constante e uma recorrência. A maneira que a gente tem de lidar com isso, e é algo no qual eu acredito muito, é que a gente não pode ajudar, a gente não pode colocar a máscara em ninguém se a gente não colocar a nossa própria, né? Então, assim, não há que se afogar no drama, ao contrário, tem que secar, enxugar esse drama, né? Então, a primeira questão é não tirar a mulher do desespero. E, para isso, muitas vezes, a gente tem que, de uma certa maneira, banalizar o que está acontecendo com ela. Tirar a vergonha, a culpa, o medo que ela sente e colocar na hipocrisia social o problema, não na sua gravidez. É como dizer: toda mulher engravida, toda mulher aborta. E a mulher que não aborta é porque talvez ela tenha um problema de fertilidade. Né? Não seja tão fácil para ela abortar, porque é uma coisa ancestral, é uma coisa da própria condição de mulher. Né? E diferente de animais, a gente transa por outras razões que não as da reprodução. Então, isso acontece. E quase que tirando essas camadas, né? Como se fosse uma cebola que a gente vai descascando, descascando, descascando. Por outro lado, uma coisa que é muito presente na nossa maneira de atuar a mulher é protagonista. Então, não se tratará no milho de carregar a mulher, até porque não é possível. Né? A gente é digital, a gente não está fisicamente, presencialmente com ela. Então, assim, ela é protagonista, o problema é dela. É quase dizer assim: você tem um problema que precisa ser resolvido. Para resolver, precisa ter a cabeça organizada, tanto no Brasil, se você vai se apresentar numa rede de acolhimento do aborto legal no SUS, quanto para viajar para um país estrangeiro, né, onde você provavelmente não fala a língua, num avião no qual você provavelmente nunca entrou. Se a gente fala de uma camada da população que a gente ajuda e que a gente visa, de fato. Então, assim, você precisa estar no protagonismo dessa ação. A gente, nesse sentido, a gente não é tão, sei lá, assistencialista ou tão... a gente não permite à mulher de se instalar num lugar de vítima, ponto. Né? Ela vai ter que ser protagonista dessa solução, né? Seja qual for o caso, né? Muitas vezes é dramático, são casos de violência que a gente vai encaminhar e tal, mas muitas vezes são casos, sobretudo as que viajam, são casos que
Sabe aquele namorado que prefere sem camisinha e manda a namorada comprar pílula do dia seguinte? Assim, não dá para instalá-la no lugar de vítima. É um processo de mudar a forma de pensar, não? É muito dramático também. Você acha que depois da Argentina, quem vai ser o próximo país para se liberar um pouco? Colômbia, Brasil, México, você que acha? Eu tenho meu bet. Meu bet é Colômbia. Colômbia está discutindo a retirada da palavra aborto do seu Código Penal desde setembro do ano passado, né? Iniciou-se os debates no Congresso. A Colômbia tem um trabalho que é muito consistente há muitos anos, e eu acho que ela vai ser a próxima inundação, né, da Maré Verde. Sim, sim. E Brasil? Vamos ter que erradicar outros vírus, não só o do coronavírus, mas outros vírus também, outras amebas, outras infecções, antes de ter algo mais... Infecções políticas ou quem? Eu acho que são histórias políticas, mas eu acho que as histórias políticas elas são pouca coisa. Quer dizer... Ou seja, não é o Bolsonaro que está contra... Ou seja, claro, ele não ajuda, mas ele não é a pessoa que impede. Eu acho que o Bolsonaro é o eco de uma sociedade que está muito doente. Então, quando essa sociedade sanar, o Bolsonaro sai pelo ralo. Sim. Eu acho que ele não é nada além disso, mas... Um síntoma. É um sintoma, exatamente. Então, eu acho que quando você resolve a causa, o sintoma tende a desaparecer. Mas, assim, o que eu acho, inclusive isso que me faz ser tão admirativo em relação ao histórico colombiano, com relação ao tratamento da questão do aborto, é que a Colômbia, diferente de vários outros países da América Latina, iniciou um trabalho muito consistente sobre o tema do aborto lá nos anos 70, 80. Então, na Colômbia hoje, o aborto é crime, como no Brasil, como era na Argentina, com uma pequena exceção, que as excludentes de licitude, las causales, né, que eles chamam na América Latina, incluíam o bem-estar da mulher. Ponto. Sim. Ou seja, continua sendo crime, já que os governos e a política é algo conservador, é algo retrógrado, é algo corrompido dentro de um sistema político eleitoreiro, enfim, apoiado em slogans conservadores, etc. e tal, a gente não é comer pelas beiradas, mas é entrar nas brechas e pum. Sim. É quase que uma violação, digamos assim, entendeu? Então, entra-se na brecha. O Brasil possui a mesma família de excludente de licitude que a Colômbia. Só que no Brasil é risco de morte para a mulher, coisa que médico nenhum vai atestar em nenhum caso, ou quase nenhum caso. Essa excludente de licitude, do risco para a saúde da gestante, foi sendo ela foi sendo ampliada, o espectro dela foi crescendo, ela foi permitindo que mais mulheres coubessem dentro dessa causal. O que faz com que, hoje, na Colômbia, qualquer mulher pode acessar o aborto. Isso não resolve o problema da hipocrisia social, não resolve o problema da culpa, do medo, da falta de informação, não resolve todos os problemas. A legalização é necessária e é uma questão presente.
Sim. Mas isso demonstra o que foi possível, talvez, conquistar ao longo de 4, 5 décadas, né? De resistência concreta, uma resistência que não ficou dentro do armário. Ora, a gente talvez esse seja o nosso caminho, conquistar na Suprema Corte a interpretação jurídica do que é um estupro, porque dissimular a retirada de uma camisinha é estupro. E a gente já está garantindo isso no nosso Código Penal hoje. Então, na verdade, existe muito a ser feito desde que se consiga garantir mudança de mentalidade. Sim. Mais do que mudança de lei. O que eu estou querendo dizer, mentalidade e lei, a mentalidade precisa mudar e a lei acompanha. É próprio do direito isso, acompanhar a evolução. É bem interessante, porque eu morava no México, no Chile, e vejo que o Brasil, não sei, é um pouco mais tradicional. Não sei, é bem interessante para um país tão grande, tão, com muitas coisas bem como avançadas, mas a mentalidade de muitas pessoas é muito mais conservadora, não sei. Se você pensar que o Brasil vende de si próprio, vende inclusive oficialmente, tá? Vende o seu carnaval, vende as suas praias e os seus biquínis de fio dental, nos seus brochuras de turismo, se vendendo como um lugar onde a natureza, né, os corpos falam com a natureza, com a sensualidade. Olha que coisa estranha, né? Quer dizer, o Brasil vive, explora a sexualidade da mulher brasileira e não oferece a ela o mínimo de contrapartida, né? Para essa sexualidade da qual ele tira proveito institucionalmente. O Brasil explora sexualmente as suas mulheres. O Brasil é um grande proxeneta das mulheres brasileiras e nega a elas o respeito mais básico com relação à sua liberdade reprodutiva, o seu direito reprodutivo, né? É uma coisa muito... Eu lembro do presidente da República dizendo que ele tinha um apartamento em Brasília para comer gente, né? E haja visto que ele é muito homofóbico, o gente que ele fala poderia ser mulher, né? E, no entanto, ele se coloca de uma maneira tão freneticamente contrário a essa liberdade, a autonomia sexual, né? Sim, não é um paradoxo bem interessante. Então, muito obrigada. Acho que é tudo. E